Aproximando-se de Deus. O livro de Salmos é sobre o povo de Deus nas diversas situações da vida, buscando o seu Deus, se aproximando do seu Deus. Orações, cânticos escritos séculos antes de Jesus Cristo, o povo de Deus no Velho Testamento, mas que escreveram poesias e cânticos com os quais nós nos identificamos muito de perto. São cânticos e orações muito realistas, que expressam de forma muito transparente os anseios e as angústias da alma humana e da caminhada da existência neste mundo. Temos pensado em Salmos, vamos continuar aproximando-se de Deus. Hoje vamos focar no menor dos Salmos, o mais breve deles, Salmo 117, é o nosso texto para esta noite. Salmo 117. Vamos ler este salmo e depois ouvir a palavra de Deus para nós neste momento. Salmo 117 diz assim: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Podemos confessar juntos este salmo, você tem aí nas escrituras, também na tela. Vamos juntos proclamar este salmo uns aos outros. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. O dia vai chegando ao fim. Corremos, lutamos. Alguns enfrentaram problemas mais difíceis aqui, alguns até bem difíceis, certamente. Outros de nós estivemos bem ocupados com diversos problemas, atendendo necessidades ao trabalho, mas tudo se foi. E não volta mais. Olhando assim, na verdade, esse dia é um momento pequeno. Algumas coisas realizadas, mas já passadas, e coisas que não voltam mais. Muito efêmero, muito breve. É verdade que nós olhamos com sempre esperança, expectativa, porque vem um outro dia amanhã. Mas não é verdade que amanhã será como hoje. Momentos breves e que nos consomem, e que passam, e de coisas passageiras. Será que nós somos fadados a simplesmente contar momentos furtivos, breves e pequenos, passando e passando e passando? Ou será que há algum momento grande para nós? Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, Jesus Cristo.
Brasil se envolveu, se desgastou com a Copa do Mundo. Ajuntaram-se as nações, um frenesi, muito dinheiro roubado, já sabemos muito bem disso também. Enfim, grande ajuntamento humano. Que tipo de ajuntamento é esse? Ou foi esse? Uns saíram rindo, outros saíram cabisbaixos e tristes, outros choraram muito, especialmente no 7-1, 7-0, acho que é isso. Que acontecimento é este? Grande? Bastante gente, sim. Muitos povos, sim. Grande, mas foi pequeno também, não foi? Passou. Resultados efêmeros. Se foram. Se ficou alguma coisa, a maior parte foi um estrago. O ser humano tenta criar momentos grandes, no seu esforço, na sua glória. Mas depois de toda a agitação e aparência de grande, percebemos que são pequenos. Às vezes alguém se levanta em poder e glória, como por exemplo a época dos grandes impérios. Quem vivesse aqueles momentos pensaria, é um momento grande mesmo, em verdade, olha o poder, olha a conquista, mas onde está esse momento grande? Se foi, na verdade, era pequeno. Será que nós estamos fadados a estas frustrações, e mesmo quando nós colocamos o melhor esforço humano e nos ajuntamos até, será que é só isto? Há um momento realmente grande. Há esse momento no futuro que diz que há de se reunir pessoas numa multidão que é impossível contar. Isto é, grande, muito grande. E de todas as nações, e de todas as tribos, e povos, e línguas. E vão se ajuntar assim para uma razão única definida. Para algo muito grande, algo que jamais será olhado como se foi. Pareceu enorme, mas ficou pequeno. E a razão era para clamar em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Nós haveremos de nos dar ao quê, então? O que vamos louvar? O que vamos adorar? E aí nós encontramos este salmo escrito séculos antes de Jesus Cristo. Breve salmo, breve cântico, que fala de um dar-se, de um louvar, de um adorar universal. E vem a mim e a você nesta noite, que caminhamos desses momentos pequenos, este que acabou de se ir, vai terminar já está nos seus momentos finais. Vem a mim e a você dizer o quê? A palavra de Deus lhe encontra e diz: louve a Deus com a visão universal. Louve a Deus com a visão universal. Aleluia! É a expressão do Salmo, termina assim. O Salmo, ao colocar essa expressão, aleluia, essa exclamação, ele está dizendo a você, você deve tomar o louvor como necessário. A vida haverá de ser uma ocupação de louvores. Isto é, daremos primazia, daremos um lugar de importância, de uma dada exaltação às coisas, aos nossos afazeres. Mas é preciso que nós olhemos com muito cuidado que há um louvor maior.
Há um louvor de primeira dimensão que é necessário que seja levado da forma que deve ser, ou então nós vamos nos confundir e vamos entrar em problemas, nos dando aqui e ali a momentos pequenos, primeiramente, para depois descobrir que eles são realmente pequenos. Tome o louvor como necessário. O salmo começa com a expressão no original, aleluia. Ele diz, louvem ao Senhor, e termina com a palavra aleluia. Na verdade, no original, no hebraico, são expressões iguais, apenas que na primeira se traduziu e na segunda se manteve a palavra no português, aleluia, que vem do hebraico dessa expressão. E quer dizer o que é essa expressão? Que está no começo do salmo e no fim, louve ao Senhor e aleluia, ou aleluia, ou louve ao Senhor e louve ao Senhor. O que quer dizer isto? Esta palavra aleluia que nos foi dada do hebraico é uma palavra composta que de duas coisas. A primeira parte é louve, adore, exalte. E a segunda parte é o nome abreviado de Deus, o nome Yahvé, o nome do Deus revelado como aquele que vem pactuar com o seu povo, como por exemplo quando Deus chama Moisés lá no deserto para libertar o povo de Israel do Egito, e Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, e ali vem a expressão do ser de Deus, eu sou o que sou. E então entende-se que o nome de Deus Yahvé corresponde a essa expressão. Então este Deus único, mas o Deus do amor, da graça e da aliança. Então a palavra aleluia que nós temos é uma palavra que vem do hebraico, uma transliteração, não é uma tradução, isto é pegar o som do hebraico e colocar no som correspondente em português, da fonética portuguesa, e nós temos a palavra aleluia, mas que no hebraico é esta palavra composta, louve Yahvé, Deus. O início do salmo e o fim do salmo, então já fica muito claro que este salmo é sobre louvor, sobre louvor. A verdade é que o ser humano haverá de louvar algo. Falei de festivais, são muitos que acontecem, a humanidade estabelece, cria, inventa, como por exemplo a Copa do Mundo que eu citei. São esforços que louva algo, coloca algo no trono, no altar, mas as nossas vidas individualmente também. O louvor é algo que não pode ser evitado pelo ser humano. E quando falo em louvor, então, penso no correspondente, eu coloco um correspondente que seria a adoração. Louvor e adoração é algo que o ser humano não pode evitar. Quando o Salmo, então, fala sobre louvar, ele não está falando de algo que alguns fazem e outros não fazem. Ele está falando de algo que está no ser humano, mas quando vem com a palavra aleluia, está apenas direcionando esta atividade inevitável no ser humano para o foco correto, que não é encontrado nos festivais, nos encontros humanos, nem nos nossos projetos. Enfim, o louvor é algo necessário, sem o qual nós não vivemos, e é preciso atentar para o Salmo e sabermos que nós precisamos louvar e louvar corretamente. O louvor, então, no Salmo aqui, é algo que é devido por todos. Todos nós devemos louvar Deus, Yahvé, Deus revelado em amor e graça. Ele é a alegria humana. Louvar a Deus, aprender a louvar a Deus é realmente encontrar alegria. O que é que os seres humanos estão buscando quando estão louvando algo? Senão uma fonte de alegria, para depois descobrir que louvar algo pequeno e, portanto, também receber uma alegria pequena, até enganosa, ilusória, efêmera. E é preciso, então, que nós encontremos aquele a quem podemos dar o nosso louvor e fazermos dele a nossa alegria, a nossa celebração. Você percebe a dinâmica, o movimento deste salmo, como é algo de celebração, algo entusiasmado,
Aleluia. É preciso tomar o louvor como algo necessário. Eu preciso disso. Eu preciso dar esse louvor a Deus. Eu preciso me alegrar em Deus, porque se não fizer isso nele, eu vou fazer isso com aquilo que não é Deus e vou encontrar o caminho errado e depois a frustração. Então não posso fazer das pequenas alegrias do mundo e os pequenos objetos que merecem um pequeno louvor, o alvo do meu grande louvor e da minha grande alegria, que precisa estar em Deus. Meu louvor, minha vibração, meu alegrar-se na exaltação de Deus. Louve a Deus com a visão universal, porque todo ser humano, você inclusive, precisa louvar a Deus. E é isso que o Salmo vem fazer. Não vem ordenar o louvor, ele vem ordenar o louvor correto, porque o louvor vai estar no ser humano para alguma coisa. Tome o louvor como necessário. É um problema universal. Toda a humanidade há de buscar o que adorar, o que louvar. Louve a Deus com a visão universal. Mas lembre-se, o que o Salmo diz, e o propósito do Salmo. O louvor maior, a alegria das nossas vidas, real, verdadeira, é Yahvé, o Deus revelado, o Deus do pacto. O Deus pactuado conosco. Afirme então sempre que o louvor pertence a Yahvé. Cuidado ao andar neste mundo, este mundo altamente religioso. À sua volta hoje esteve e estará amanhã pessoas e pessoas louvando o tempo todo, com o seu primeiro louvor e esperando encontrar a alegria maior em altares de coisas pequeníssimas. Afirme que o louvor pertence a Yahvé. É a Ele que você deve, todos devem, dar adoração e louvor maior. Aleluia. Louvar Yahvé. Louvem o Senhor. Salmo é uma convocação para louvor, mas louvor a Deus e somente a Deus. Coração humano longe de Deus, então se torna esse coração altamente idólatra, louvando a qualquer coisa. Constitui todos os tipos de deuses. É inevitável. Todos devem adorar, porque todos adoram, mas todos devem adorar a Yahvé. Não é suficiente um esforço religioso, sabe? O que importa é ter uma religião e todas elas estão louvando a Deus. Não, é preciso louvar Deus, mas o Deus Yahvé. O Deus que se fez conhecer no seu pacto de graça e amor. Louve a Deus com a visão universal. Manifeste que Ele é sublime. Louvem, diz o Salmo, louvem. O que quer dizer a palavra louvem? É afirmar a grandeza, a nobreza, a dignidade distinta. E quando damos o louvor primeiro e maior, estamos dizendo que aquele que recebe o nosso louvor é realmente o maior, é incomparável. Então, é preciso afirmar a grandeza. Quando o Salmo diz louvem, louvem ao Senhor, está nos ensinando, está nos direcionando a sempre afirmarmos a grandeza de Deus. E quando pipoca à nossa volta, coisas aqui e ali que querem tomar o lugar de Deus, receber o louvor a Deus, precisamos afirmar, grande é o Senhor. Nada disto é grande, nada disto é Deus. Precisamos resistir e precisamos fazer diante dos outros, mas não somente louvar, diz ele também exaltem, isto é, torne notória a grandeza, não somente afirmar, mas fazer isso de uma forma que é reconhecido, é visto, é manifestado às pessoas. Isto que é exaltar, a ideia do verbo exaltar. Por isso nós, como igreja, fazemos questão de ter o culto público e fazemos isto porque é assim que se manifesta principalmente a grandeza de Deus diante do mundo.
um povo que se reúne para dizer: Deus é grande em alto e bom som, em ajuntamento. E fazemos isto, e precisamos fazer isso também na nossa vida, nas nossas posturas. As pessoas precisam saber que em nossa vida Deus é grande, porque Ele é grande mesmo. Todas as nações, todos os povos. Veja que o Salmo diz que Deus tem esse direito universal ao louvor. O nosso Deus está sobre toda a humanidade, ainda que nem toda a humanidade reconheça. Ele, então, é aquele que realmente deve ser louvado, a sua grandeza deve ser afirmada e deve ser notória a nossa afirmação, reconhecimento e proclamação dessa grandeza. Na individualidade, mas o Salmo é cultico, o Salmo é o ajuntamento do povo de Israel no Velho Testamento, principalmente no nosso ajuntamento com o povo de Deus. Nós haveremos de ficar incompletos e carecendo se nós reduzirmos o nosso louvor a Deus somente à nossa individualidade e privacidade. É preciso se ajuntar com o povo de Deus. Aí nós experimentamos a dimensão de realmente exaltá-lo e louvá-lo, que completa o louvor da nossa individualidade. É visível, é notório que o Salmo é sobre o culto coletivo do povo de Deus. Eu e você precisamos ajuntar para cultuar a Deus, e lá vem o mundo dizer: você é religioso, fica dando aquela igreja de culto aí a Deus. Todo ser humano vai a uma igreja e a um ajuntamento para louvar algo. Às vezes em rodinhas, e outras vezes em grandes ajuntamentos. Todos. Basta examinar e conhecer a pessoa. Meu avô foi jogador da Ponte Preta. Depois que pendurou as chuteiras, além dele não jogar mais para o time, nada mudou. Jamais perderia um jogo da Ponte Preta. O dízimo dele, ele dava para a Ponte Preta. Dava mais do que o dízimo. Minha avó, muito sábia e firme administradora, conseguiu preservar o dinheiro da família e até comprar um terreno, mas até escondendo o dinheiro dele. Ponte Preta era a igreja dele. O estádio era o templo. O mau humor dele vinha da Ponte Preta. Era a fonte de alegria e de tristeza. Ela determinava o estado de ser dele. Assim são os seres humanos. Às vezes com materialismo, às vezes com uma atividade, um entretenimento. Então, quando nos dizem que nós somos primitivos porque nos ajuntamos talvez para cultuar a Deus, nós na verdade somos muito nobres porque cultuamos algo muito maior do que eles cultuam. Porque no fim, todos louvam. O problema é a quem louvamos. Nós louvamos aquele que é sublime, aquele que é em verdade grande, é digno de ser louvado, e de uma grandeza tal que merece ser exaltado por todas as nações e todos os povos. Ele tem um direito sobre tudo isto. Louve a Deus, uma visão universal, meu irmão, minha irmã. Anseie que todos louvem. Há esse desejo no seu coração? Será que há esse desejo no coração desta igreja? Este salmo é um convite, não é verdade? Todos os povos louvem ao Senhor, todas as nações, mas há também aqui uma força de imperativo. Vocês devem louvar nações, vocês devem louvar povos, e nós, como povo de Deus, você deve ter este salmo como a orientação sua, numa visão universal. Então, sendo a realidade da sua vida,
Louvar a Deus com a visão universal, não somente porque Ele é grande sobre todos, mas porque também você afirma, como este salmo, que os outros à sua volta precisam louvar ao Senhor. Aqui nós temos um autor escrevendo séculos antes de Cristo na nação de Israel. Deus, já no jardim do Éden, assim que o ser humano rompeu com ele, entrou em todo tipo de problema, Deus ali já prometeu que ele tinha um plano de resgate do ser humano. E quando nós lemos as Escrituras, vemos Deus agindo, aquilo que é conhecido entre os teólogos como a história da salvação. A história da humanidade, reinos se levantam, reinos caem, os homens fazem seus planos, passam, mas há Deus agindo no meio dessa história humana, a história da salvação. E chega o momento quando ele chama um homem, Abraão. Lá em Gênesis você tem, diz Deus, Abraão. Deus volta-se para ele e diz, você, vem cá. E Deus diz a ele, eu tenho um plano, e este plano eu vou realizar através de você. E Deus diz para este homem, lá na Mesopotâmia, longe daqui, numa época bem diferente do mundo de hoje, Deus disse para ele simplesmente o seguinte, olha, em ti um dia serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Pensa numa coisa desta. E se Abraão dissesse para alguém, olha, Deus disse para mim, que em mim, um dia todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Alguém diria para ele, Abraão, você está com problema de distorção de realidade, está ficando megalomaníaco. Mas a história continua. De Abraão nasce Israel. E Deus então se revela ao mundo ali no primeiro momento, através do testemunho de um povo pequeno, mas que ele formou, escolheu Abraão e dele fez uma grande descendência, como ele prometeu também a Abraão, farei de você uma grande descendência e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí forma a nação de Israel. E é nesse estágio que o Salmo é escrito. Mas não é o fim da história da salvação, porque de Israel ainda viria Jesus Cristo, para então a proclamação ao mundo ser ainda mais plena. Nosso Deus, o Deus revelado Yahvé, tão prezado para os judeus, e nós em Jesus Cristo, como igreja, não é um Deus apenas dos judeus lá no Velho Testamento, como o povo de Deus lá, e não apenas um Deus que se limita somente a nós. Olha, Deus tem esse povinho aqui, vai ser esse povinho, e não vai mais longe do que isto. E nós ficamos com uma visão pobre do movimento glorioso para o qual fomos chamados. Deus tem gente em todas as nações, em todos os povos, durante toda a história desses 2000 anos, e continuará assim até que chegue a hora de fechar a história. E eu e você fazemos parte de um projeto enorme que Deus tem para todos os povos, para aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão longe de nós, aqueles que estão em outras situações culturais, etc. Por isso nós nos ocupamos com propagação do Evangelho, como igreja aqui testemunhando e afirmando a grandeza de Deus, da sua graça e amor, como plantando alguma outra igreja, ajudando aqueles que estão fazendo dentro da nossa possibilidade, queremos fazer mais sempre. Por isso nós afirmamos a grandeza do nosso Deus, grande, grande, mas revelado em amor e graça aos nossos amigos, parentes, nós afirmamos isto. Por quê? Porque nós temos este salmo em nossas vidas, ele que faz todo sentido. Nós somos chamados para adorar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é grande, mas o Deus Yahvé revelado, e nós queremos manifestar isto. Então, quando nós falamos em compartilhar Deus revelado em Cristo com os outros, é um ato de adoração no meu dia a dia, é um ato de culto. E quando nós cultuamos, é um dos momentos, então, poderosos que Deus é manifestado diante das pessoas. Quando nós nos alegramos, nós louvamos a Deus por quem Ele é e quem Ele tem sido para nós. Anseie que todos louvem, que você tenha esse anseio, que nós como igreja sempre tenhamos isso. Grande é a nossa missão, privilégio nosso,
poder falar e proclamar desse Deus revelado. Louve a Deus com visão universal. Para isso, foque bem na dimensão do amor de Deus. Como um Deus, podemos falar de um Deus para todos. Bem, podemos falar de um Deus para todos porque um dia foi possível ser um Deus para nós. Que Deus é este? Por que louvá-lo? O Salmo tem aqui uma conjunção explicativa. Louvem o Senhor todas as nações, louvem-no todos os povos, porque eis a razão, eis a razão. Foque na dimensão do amor de Deus. O seu amor leal é imenso. É isso que diz o Salmo. Imenso. E esta palavra imenso, no original que foi escrito o Salmo hebraico, é a ideia usada para prevalecer, que prevalece. Empregado, por exemplo, para numa batalha, numa guerra, o lado mais poderoso e forte que vence. E o inimigo não resiste, não pode resistir, é muito forte, é o que prevalece. Também era usado para um dilúvio, quando águas poderosas surgem e passam, respeitando a nada, passam e levam tudo que estiver na frente. É esta ideia que vem aqui, este amor imenso, este amor que prevalece. Isto é, este amor que não vai conhecer barreiras que o faça parar de amar. Louvado seja Deus por isso. Um Deus de um amor que nada segura, que quando Ele vem, arrebenta com tudo. Foi assim na minha vida um dia, foi na sua também. Aquelas muralhinhas que pareciam tão firmes, quando as águas deste amor bateram, parecia um punhadinho de areia. Um amor, e nós então, nós vamos ansiar sempre que outros venham louvar ao Senhor, por causa deste amor imenso que prevalece. E quando este amor, desse Deus que nós anunciamos, bate no coração, ninguém resiste, seja em que povo for, em que cultura for, em que língua for. Foque na dimensão do amor de Deus. Mas o Salmo diz, não somente que o amor dele é imenso, isto é, prevalece, mas diz o Salmo também que a fidelidade do Senhor dura para sempre. E a palavra fidelidade poderia ser traduzida também por verdade, isto é, Deus é verdadeiro, Deus então é fiel, porque Ele sempre é aquele que Ele é e que diz ser e que vai ser. Deus não vai mudar amanhã, Deus não mudou ontem, não mudou hoje, e aquilo que Ele foi, Ele sempre será. Então aquilo que Ele é para nós, Ele sempre vai ser aquilo que Ele é para nós, que Ele disse ser. Eu e você variamos, e como variamos, somos humanos, criaturas e criaturas danificadas, nós andamos longe de Deus como humanidade, isso nos danificou. Fidelidade e verdade, então, como sinônimo, não são realmente a representação exata de quem nós somos, e nem pode ser, mas de Deus é. Deus do amor que prevalece e nada resiste, é o Deus, então, desta fidelidade, desta verdade, que nunca mudará. E mesmo quando eu mudar nas minhas variações, Deus continuará sendo o mesmo para comigo. Louvado seja Deus por isto. Dimensão do amor de Deus. Velho Testamento, antes de Jesus Cristo. O salmista canta o grande Deus. O Deus de Israel, sim, é Yahvé. É a forma que Deus se revelou em pacto, entrou em pacto, chamou Israel. Mas é um Deus para todos os povos e nações. Por isso, louvado seja Deus, porque foi possível Ele ser um Deus para mim e você também.
Isto se realiza de forma plena na mediação de Jesus Cristo, quando esse Deus do pacto desce em Cristo e faz o pacto conosco através da cruz. Jesus toma o cálice da ceia e diz: este é o meu sangue da nova aliança, do novo pacto, a graça, a misericórdia desse Deus, deste amor imenso. Olha a cruz, veja como é imenso esse amor. Onde há amor igual, onde há amor que chegue perto dele, não existe. Mas aí está esse Deus de amor já no Velho Testamento. Israel tinha apenas uma função de revelar esse Deus ao mundo. Era o Deus de Israel, o Deus que chamou Israel, sim, mas era o Deus de todos os povos e nações, como é hoje em Jesus Cristo. Por isso nós ansiamos que todos venham louvá-lo e venham encontrar a alegria do louvor, que não se encontra na alegria dos louvores pequenos a coisas pequenas, efêmeras, de momentos efêmeros desta vida. Vem Jesus Cristo do amor imenso, incomparável, o amor que prevalece mesmo na cruz, e revela-se a nós então nesta fidelidade. Fidelidade diz aqui, verdade diz aqui, que permanece para sempre. E a ideia do permanece para sempre é que essa fidelidade e verdade do Senhor são sempre perenes, estão sempre novas, não envelhecem, não desgastam, não caem de moda, não são canceladas. Para sempre nesse sentido, perene, sempre aquele frescor, aquela novidade. Na linguagem lá de Lamentações, quando diz lá: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. A fidelidade e verdade de Deus não é como eu e você, não há envelhecimento, e nós andamos sempre no frescor, como se fosse hoje a primeira vez que Deus fizesse ou afirmasse a sua verdade e fidelidade. E aí em Jesus Cristo, então, nós temos isso tudo chegando. E então diz ele, o salmista aqui, que grande é o seu amor leal, imenso é o seu amor leal para nós, a sua misericórdia dura para sempre. E há este por nós aí. Por nós quem? Por nós quem? Por todos aqueles que alcançaram este amor. O povo de Israel lá, sim, chamado por Deus, sim, mas todos os povos e nações que viessem louvá-lo, alcançados pelo seu amor. Grande é o seu amor por nós, nós o seu povo. Então os povos e as nações precisam vir louvá-lo, e este amor é para eles, e eles podem louvá-lo também. Como passaremos nossas vidas? Ou nós ficaremos contando momentos efêmeros e pequenos, até que eles acabem, e coisas efêmeras e pequenas, e entendemos que a vida se reduz a isto, e louvando as coisinhas, e louvando em momentos que se vão e não voltam. Haveremos de contar os nossos dias com momentos pequenos, com coisas pequenas. Até aqueles que contam a vida pela sequência de novelas. Aqueles que contam a vida por sequências de campeonato de futebol. Aqueles que contam a vida pelos modelos de carro que são lançados. Enfim, haveremos de fazer isto. Ou nós haveremos de caminhar a vida entendendo que a nossa vocação e chamado é a razão da nossa existência, e a alegria nossa é louvar um Deus de um grande momento, hoje em nossas vidas, e que ainda lá na eternidade estaremos adorando e louvando. Ou louvor e adoração a Deus, para o qual somos chamados, para o louvor e adoração que é só dele, de um Deus de um amor imenso, que prevalece, de uma fidelidade e verdade que dura para sempre, ou nós estamos destinados a nos desgastarmos
com o efêmero e o passageiro. Salmo escrito antes de Cristo, muito tempo antes, mas apontando a grande direção e o grande momento. Louvo, meu Deus, o Deus deste amor hoje. Louvo aquele que sempre é e sempre será, e por isso eu sempre louvarei. Eu me ocuparei com um grande evento, um grande louvor, que jamais terá fim. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Diz capítulo 7 de Apocalipse. Em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Aleluia. Louve o Senhor, todos os povos, todas as nações, porque o amor dele é imenso. Um dia eu ouvi isto, e ouvi este salmo a partir da cruz de Jesus Cristo. E esse salmo encontrou ressonância na minha vida. Hoje, a minha alegria maior, o meu louvor, está nesse Deus, deste amor, dessa fidelidade, que assim se voltou para mim. E estará lá, naquele grande dia. Vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos. Se você olhar aquela multidão, se você puder olhar aquela multidão, e tiver todo o tempo da eternidade para fazer, deixe-me dizer que você vai me encontrar lá. Pela graça de Deus, você também vai estar lá. Louve ao Senhor. Vamos orar.